A paz de Jesus, amor da Virgem Maria, caríssimo irmão, caríssima irmã, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo da Palavra de Deus, onde vamos aqui refletir e vamos continuar lendo e meditando o Evangelho de São João. Antes de iniciarmos a nossa meditação, vamos rezar pedindo a Deus que nos inspire. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, a mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a palavra de Deus vai nos falar da seguinte maneira. No dia seguinte estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos, e avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então essa é a nossa primeira parte, onde nós vamos meditar, porque para fecharmos o capítulo 1, vamos já emendar no próximo texto, porque se conecta aqui com o que nós vamos meditar. Meus queridos irmãos, nós vimos aqui, claro, São João falando, eis o Cordeiro de Deus, né? Nós já meditamos isso no vídeo anterior desta série, A Bíblia na Minha Vida. Mas é interessante que haviam 2 discípulos que eram discípulos de João, e eles passam então a seguir Jesus. Quando eles ouvem o chamado, quando eles ouvem, na verdade, a palavra de São João Batista apontando, eis o Cordeiro de Deus, apontando que era Jesus, que era o Cristo, eles então largam João e passam a seguir a Jesus Cristo. Isso aqui é algo muito importante para nós, porque nós pregamos não para que as pessoas sigam a nós. Eu não estou aqui pregando, fazendo esse vídeo para que você venha seguir-me, mas para que você siga Jesus. Por isso é sempre muito importante, porque São Paulo ele vai falar, quem está de pé, cuidado para que não venha a cair, né? Então, às vezes você pode achar um pregador, um padre muito bom, e de fato ele seja mesmo, mas ele pode cair. Então a nossa fé nunca pode estar em João Batista, digamos assim. A nossa fé tem que estar sempre em Jesus, porque é Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós tivemos na história da igreja homens e mulheres que tiveram dons espirituais maravilhosos, mas que caíram, né? O próprio Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas não foi em vosso nome que pregamos, que curamos, que expulsamos demônio?
Demônios, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vai dizer Jesus. E isso, uma pessoa que quer ser verdadeiramente serva de Deus vai saber que a nossa missão é apontar para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é que eu sou? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o que é que eu sou? No máximo, eu sou um jumentinho, aquele jumentinho que Jesus usou para chegar a Jerusalém. Né? Nós não podemos nos achar porque pregamos, porque qualquer coisa, não. Quando Deus quis falar com Balaão, Deus abriu a boca de uma mula, de um burro, né? de um jumento. Então, somos servos, fazemos o que devemos fazer, mas quem devemos seguir é Jesus, é a igreja. Tá? Então, se eu ou qualquer pessoa, até mesmo um padre, ensinar algo contrário ao ensinamento santo da Santa Igreja Católica, fiquem com a igreja. Eu renuncio. Se a igreja falar algo contrário ao que eu estou falando, fiquem com a igreja. Os discípulos ouviram falar e seguiram Jesus. Tá? Isso é importante. Você pode ouvir a pregação do pregador, ouvir a música de um cantor católico, você pode ler um livro católico, mas você deve seguir Jesus. A tua esperança tem que estar em Jesus. E se essa pessoa cair, reze por ela, porque ela te ajudou a chegar a Jesus, mas se ela cair, não vá se jogar no pecado junto com ela, não. Mas siga, continue seguindo Jesus e reze por essa pessoa. Versículo 38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntaram-lhe: que procurais? Disseram-lhe: onde moras? Rabi, onde moras? E a resposta do Senhor é: vinde e vede. Isso aqui é muito importante para nós. Porque nós podemos nos questionar onde é que Jesus mora. Lembrem, o nome dessa série é A Bíblia na Minha Vida. E nós temos que aplicar isso aqui. Nós que tivemos uma experiência com Jesus, ou você que está conhecendo Jesus, está querendo conhecer Jesus e ter uma experiência com Jesus, você tem que ir aonde Jesus mora. Aonde Jesus mora? Alguns estão dizendo, lá no céu. Sim, é verdade, Jesus está no céu. Mas ele veio aqui e nos disse, o reino de Deus está no meio de vós. Jesus mora aqui na terra. Claro que Deus, sendo Espírito, ele está em todo lugar. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós sabemos que Deus é onipresente, está em todos os lugares. É onipotente, ele é todo-poderoso. E é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas há um lugar em especial que Jesus habita de um modo especial, que é no Santíssimo Sacramento. Aonde Jesus mora? Jesus mora na Santa Igreja Católica. Jesus mora no sacrário, na Eucaristia. Jesus, ao instituir a Santa Ceia, disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Fazei isso em memória de mim. Isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E em cada Santa Missa é consagrado no altar o corpo e o sangue do Senhor. E é colocado no sacrário a presença de Jesus Eucarística. Jesus está lá. Então, assim como esses dois discípulos passaram a seguir Jesus e foram até a casa de Jesus, até a casa da Santíssima Virgem Maria, aonde Jesus morava com ela, nós também podemos visitar Jesus, visitar a casa de Jesus. Onde moras, mestre? E o mestre mora no sacrário. Ele está lá, há uma igreja. Cada Santa Igreja Católica tem o sacrário, onde nós podemos adorar Jesus, que está presente verdadeiramente na Eucaristia. Jesus está na Santa Igreja Católica através dos sacramentos, do batismo, na Santa Missa, no Crisma, na unção dos enfermos, na confissão, na ordem, no matrimônio. Por isso, até você que está com dúvida de qual é a verdadeira igreja, olhe a história. A primeira igreja protestante veio surgir em 1500 e pouco. A Igreja Católica está desde o início. Sempre com um bispo sucedendo São Pedro.
Após Pedro morrer, assumiu Lino, São Lino, depois São Cleto, e assim por diante até chegarmos ao Papa Francisco. E nos 2000 anos de igreja, milagres e sinais de Jesus através dos santos, mostrando a sua presença na Santa Igreja. Pesquise sobre a patrística, sobre a igreja primitiva, que era católica. Que beleza saber que nós estamos na igreja que foi fundada por Jesus e que dessa mesma igreja participaram dela e participam na igreja triunfante no céu, né? Santa Catarina de Sena, Santo Inácio de Loyola, São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis. Tantos e tantos santos. Tantos e tantos santos. Enfim. Mas e aí, quando esses discípulos passam a seguir Jesus, que vivem ali com Jesus, eles não guardam Jesus para si, eles vão anunciar. E André vai anunciar a seu irmão Pedro. E ele vai anunciar, e Pedro vai ao encontro de Pedro, né, que se chamava Simão, ele dá um nome novo. E aí entra essa segunda parte da meditação, que eu já vou mostrar no próximo texto, a sequência aí dessa parte. Mas é importante nós vermos que quando nós encontramos Jesus, nós vamos anunciar Jesus aos outros. Começou o seguimento de Jesus com 2 discípulos, e de 2 já vemos o anúncio para Simão Pedro, e que vai crescendo, uns anunciando aos outros. Vamos ver isso como se deu? Versículo 43. No dia seguinte tinha Jesus a intenção de dirigir-se à Galileia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe, para não alongar muito, tá? Eu vou parando e comentando. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu Natanael: pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vede. Veja, meus queridos, 2 pontos. O primeiro ponto é aquilo que eu já estava falando com você. Quando nós encontramos Jesus, nós vamos anunciá-lo. Filipe é encontrado por Jesus, né? Jesus que chama ele, vem, segue-me. Ele segue, e quando ele passa a seguir Jesus, ele na verdade, ele vai ao encontro de Natanael anunciar. Nós encontramos o Messias, nós encontramos o prometido do Pai, o Messias. Ele vai anunciar. Será que nós temos dado testemunho, nós que já caminhamos na Santa Igreja, será que nós temos dado testemunho para os irmãos, para os vizinhos, para os parentes, para os nossos amigos, que nós encontramos Jesus Cristo? Ou nós estamos guardando este tesouro, ou nos calando diante dos homens? Mas ele diz, se dermos testemunho dele diante dos homens, ele testemunhará por nós diante do Pai. Mas se o negarmos na terra, ele nos negará diante do Pai. Não estou dizendo aqui para nós passarmos a ser chatos com as pessoas, mas para que as pessoas olhem para nós e saibam que tem um cristão, que tem alguém que adora Jesus Cristo, alguém que é católico, alguém que mudou de vida e é feliz porque tem a fé católica. Mas veja que interessante a resposta de Natanael aqui. Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Natanael tem uma resistência em aceitar que alguém vindo de Nazaré era o Messias. Trazendo para a nossa linguagem, talvez um Messias, alguém importante, vindo de uma favela, de um lugar pobre, de um lugar desprezível, por exemplo. E assim, muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós agimos. Muitas vezes nós não queremos dar ouvidos a uma pregação porque nós não gostamos do padre, porque pode vir coisa boa de determinado lugar ou de determinada ordem.
ou isso ou aquilo, nós passamos a criar preconceitos com as pessoas. Não queremos ouvir a pregação de uma pessoa, não queremos ler um livro de determinada pessoa. Ou passamos a ter preconceito até mesmo entre os nossos irmãos. E desde quando fulano, que é da família de Beltrano, tem conversão de verdade, são um bando de falsos, enfim, nós começamos a julgar os irmãos. Fulano não tem capacidade, Beltrano não tem capacidade, porque a vida dele é assim, assim, assado. Ou seja, nós começamos a ter preconceito para com as pessoas. Assim acontece conosco também. Muitas vezes somos preconceituosos. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes tem acontecido isso. Então reflitamos. Será que eu tenho me aberto à graça de Deus ou não? Quantas vezes acontece, eu não vou para a missa do padre fulano porque o padre fulano fala errado. Não falam português corretamente. Existem pessoas que têm esse preconceito e perdem a graça. Às vezes o padre tem ali uma palavra, tem um dom especial, e Deus quer nos dar uma graça especial através daquele padre, mas nós perdemos a graça porque a gente não quis ir até o momento de oração conduzido por aquele padre, porque aquele padre fala errado. Porque aquele padre não é tão culto como eu gostaria que fosse. Ou talvez as pessoas falem, vamos para a missa celebrada por tal padre fulano, um padre fulano que é muito piedoso na missa, né? E a missa nova, e a pessoa, e por acaso existe algum padre que celebra piedosamente, se não na missa tridentina, ou seja, a pessoa já vai criando aquele preconceito que só na missa tridentina existe piedade, existe devoção, ou seja, nós vamos nos fechando à graça porque vamos criando preconceitos. A gente vai começando a enraizar preconceitos na nossa mente. E Jesus foi rejeitado nesse primeiro momento por Natanael, porque Natanael não acreditava que poderia vir coisa boa de Nazaré. Só que de Nazaré não veio uma coisa boa, veio o sumo bem, que é o próprio Deus encarnado. Amém, irmãos? E aí Jesus segue, né? No versículo 47. Jesus vê Natanael que lhe vem ao encontro e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, meus irmãos, aqui nós vemos todo o preconceito de Natanael sendo quebrado. Aqui nós temos várias interpretações, né, de quem estuda teologia sobre o que significa esse, né, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Muitas pessoas dizem várias coisas, nosso foco não é isso. Uma das mais interessantes que eu já ouvi falar sobre isso é que Filipe teria sido uma criança que no tempo em que Jesus nasceu e veio a ordem de Herodes para matar as crianças, a mãe dele deveria, para evitar a morte de Natanael, na verdade, né? A morte de Natanael teria colocado debaixo da figueira, escondendo, né, na verdade, para que não fosse morto pelos soldados romanos. E isso só Natanael e a sua mãe, né, sabiam. Por isso que ele reconheceu ali as palavras de Jesus como vindas de Deus, né? Isso é uma corrente teológica, né? Mas o que eu quero meditar aqui com você é que, de alguma forma, seja essa interpretação, seja de fato que Natanael, antes desse momento de se encontrar com Jesus, de se encontrar com Filipe,
ele estivesse na figueira pensando em Deus, fazendo sua oração, o fato é que Jesus mostra que está com Natanael, mesmo que ele não visse ele. Deus está com Natanael. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu te vi. Meu irmão, minha irmã, repita assim: Deus me vê. Deus me ama. Deus olha por mim. Natanael, que não acreditava que pudesse vir algo de bom de Nazaré, agora ele vê que de Nazaré veio alguém que olha por ele, que cuida dele, que ama ele. E assim acontece conosco. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós temos nos sentido sozinhos, abandonados, desprezados? Talvez que você sofreu uma grande perda, várias perdas, principalmente nesse tempo de pandemia, se sente só. Mas Deus te vê. Antes que você clicasse nesse vídeo, Deus te via, Deus via a tua dor, Deus via o teu sentimento, Deus via a tua revolta, Deus via o teu pecado, Deus te viu. Deus viu muitas vezes quando você até mesmo blasfemou, mas Ele está de braços abertos a te dar o perdão, peça perdão, se reconcilie com Deus. Você que se sente só, sinta o abraço de Deus, a presença de Deus com você. Porque Ele nos vê, Ele olha por nós. E nós veremos maravilhas, assim como Ele disse para Natanael. Apesar de uma aparente reprimenda no início, né? Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês. Assim somos nós, né? Às vezes a gente só crê quando tem alguma revelação, alguma coisa mais extraordinária. Mas Deus nos ama e mesmo assim ainda acrescentou para Natanael que Natanael veria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael veria maravilhas. E assim eu digo para você, entre no seguimento de Deus e você verá maravilhas na tua vida. Você verá a misericórdia de Deus na tua vida, você verá o perdão de Deus na tua vida, você verá a felicidade que os homens, que as mulheres não podem te dar, a felicidade que o álcool não pode te dar. Deus te vê. Deus te viu quando você começou a acender um baseado para fugir dos problemas. E os problemas não fugiram. Você fugia dos problemas, mas os problemas te perseguiam e você foi afundando. Maconha, álcool, cocaína e por aí vai. Deus te viu quando você tomou a triste decisão de trair a sua esposa. Mas Ele te chama a uma vida de conversão, te chama a confessar e te chama a retornar a uma vida nova, a restaurar a tua família pela misericórdia. Deus vê o teu sofrimento, mulher que reza pelo teu filho, pelo teu marido. Deus nos vê. Que nós possamos então entrar no seguimento de Cristo, saber onde Ele mora, na Santa Igreja, na Eucaristia, mas também Ele mora dentro de nós, agora no nosso coração. Com o Seu Espírito Ele também está presente em nós. E saber que Ele olha por nós, que Ele está olhando por nós, que nós não estamos só. Você ainda está de pé hoje porque Deus é que te sustenta. Por isso vamos fazer esta breve oração, finalizando o nosso momento. Se você quiser, pode rezar espontaneamente ou ir repetindo o que eu for falando. Senhor Jesus Cristo, meu amado Deus, quero neste dia, nesta noite, te chamar de amigo. Tu és o meu amigo. Te chamo, Senhor Jesus, para visitar a minha casa. Nessa palavra que meditamos, nós vimos os discípulos que perguntam onde moras. Eu também quero te seguir, mas antes eu quero que o Senhor entre na minha morada, na morada do meu coração, e que o Senhor possa morar de fato no meu coração nesta noite, neste dia. Habitai aqui, Jesus, pois eu preciso de Ti. Eu creio profundamente, Jesus, que o Senhor me ama e que o Senhor olha por mim. Eu sei que o Senhor estava comigo nos momentos de dor, de tristeza, nos momentos em que eu não fui compreendido pelas pessoas, que eu fui traído. O Senhor olha por mim. O Senhor estava também comigo nos momentos de alegria
E quantas vezes, Jesus, nos momentos de alegria eu nem lembro de vós, mas vós lembra de mim. O Senhor olha por mim. Por isso, Jesus, sabendo que o teu olhar de misericórdia está comigo, eu me confio à tua misericórdia. Peço que o Senhor me livre de todo mal. Livre-me da prepotência, livre-me do orgulho, da soberba. Livre-me, Jesus, de cair em tentação. Livre-me do adultério, do alcoolismo, da drogadição, da prostituição. Livra-me, Jesus, de todo mal e de todo pecado. O Senhor sabe das minhas feridas, o Senhor olha por mim. Mas eu sei que mais do que olhar, o Senhor age na minha vida. Por isso, Jesus, eu quero hoje receber a tua visita no meu coração, a me restaurar, a me dar a cura, a me dar a libertação, a me dar um sentido para a vida. Quero, pois, amado Jesus, entrar no teu seguimento e seguir-te e anunciar-te às nações, e principalmente anunciar-te com a minha vida. Sim, Jesus, que as pessoas olhem a minha vida e vejam que ela foi transformada, porque eu sigo um Deus de amor, que é vós, Jesus Cristo. Shuri alarabassuri erekantara hari alalalabassuri. Laralarabassuri ereresuri alaralabarabaraba. Shuri alarabassuri arakantara hari alalalabassuri ererere. Suri alalalabassuri ererere. Mãe de Deus, vós que recebestes a visita daqueles 2 discípulos com Jesus, intercedei para que Jesus visite sempre. Aliás, não só visite, mas faça a morada eterna em nosso coração, para que nós possamos morar convosco no céu e adoremos juntos a Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, este foi mais um vídeo da nossa série A Bíblia na Minha Vida. Se quiserem, comentem aí, digam o que têm achado, né? E vou finalizar fazendo mais uma citação aí de um dos e-books que eu escrevi, caso você deseje adquiri-los e lê-los, tá bom? Mais uma citação aí do livro A Corredenção de Nossa Senhora, a Virgem Dolorosa no Calvário. E a citação de hoje diz o seguinte: reflete, ó alma minha, reflete, ó alma que está lendo estes escritos. Reflete nas dores de tua mãe, que também é mãe de Deus. Reflete na paixão da Virgem, pois diz São João Paulo II, que somente ela esteve associada deste modo à oferta redentora que mereceu a salvação de todos os homens. Em união com Cristo e submetida a Ele, colaborou para obter a graça da salvação à humanidade inteira. Então aí temos aí uma citação de São João Paulo II falando sobre a corredenção da Virgem Maria. Se você deseja saber mais sobre a corredenção da Virgem Maria, lembrando que não é dogma da igreja ainda, né? Se quiser, pode estar lendo este e-book, tá? No mais, peço humildemente que rezem por mim, pois necessito muito de vossas orações. Até o próximo vídeo, se assim o bom Deus quiser. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de Misericórdia.